Alô, internautas e seguidores do canal Assis Baiano. O repórter Olho no Lance, no quadro Magnífico Passado do Esporte. Capítulo 6, tema: as melhores equipes do Brasil. Bom, vou iniciar com os clubes de regatas do Brasil. Clube de Regata do Flamengo, Clube de Regata do Vasco da Gama e Botafogo Futebol e Regata. Grandes clubes que do remo passou para o futebol e vieram engrandecer o futebol do nosso país. Vou começar com o Flamengo, por ser um time que, com a sua mudança, angariou muitos torcedores. É o time de maior torcida do Brasil e também muitos títulos, time com grandes títulos do Brasil. Muito bem. O Flamengo foi fundado em 1895 por um grupo de rapazes comandado aí pelo grande José Agostinho que realmente ele é da família Cunha, né? E também o grande José Félix, né? Cunha Menezes. E ainda o Augusto Silveira e mais dois, né? O Mário e outros que estavam presentes. E aí, a intenção era fundar um grupo de remadores para disputar com bairros ali. Então eles se reuniram na praia, ali no bairro do Flamengo, na casa número 20, e conseguiram, na realidade, fundar o Clube de Regata do Flamengo, de remo. Isso no dia 27 de novembro, dia 17 de novembro de 1895. Basta dizer que o futebol ainda não tinha chegado no Brasil. Foi trazido pelo grande Charles Miller em 1896. Propagou e só veio iniciar competição de futebol pela Federação Paulista, pela Liga Paulista de Futebol e pela Liga Metropolitana do Rio de Janeiro de Futebol. A Liga Metropolitana de Futebol do Rio de Janeiro iniciou em 1906 com 6 equipes. A equipe do Fluminense, do Botafogo, do Bangu, do Paysandu, do Atlético e também do time de Niterói, Rio, né, o Rio Crick Black. Realmente 6 equipes. Nessas primeiras competições, as 4 iniciais, o Fluminense foi tetracampeão. 1906, 1907, 1908 e 1909. Muito bem. Seguiu a competição, a entrada do América em 1907. Chegando em 1911, houve uma grande confusão, uma grande problemática no Fluminense. Parece até problema de racismo, aonde 9 jogadores da equipe do Fluminense se desgostaram e saíram do Fluminense, inclusive queria deixar o futebol. Mas no meio deles tinham o Alberto Borghetti. Ele, além de jogador do Fluminense de futebol, ele também era do Clube de Regata do Flamengo
de remo. E aí juntou esses 9 jogadores do Fluminense, arranjou mais muitos jogadores, outros jogadores, e formaram o Clube de Regata do Flamengo Terrestre, ou seja, futebol. Isso em 1911. Em 1912, filiou-se a Liga Metropolitana de Futebol. Bom, logo no início da sua entrada, foi notando logo respeito, ganhando o tetracampeão Fluminense, que foi para cá de 2-1. O campeão foi Paysandu. Em 1914, aí todos já viram com bons olhos o Flamengo, que não veio para brincar. Foi campeão invicto de 1914. E também foi campeão de 1915. Foi campeão em 1920, em 1921 invicto, 1925 e 1927. Todos já ficaram espertos que o Flamengo realmente era um time que veio realmente para ficar e angariar a torcida. E título, né? Muito bem. Em 1939 também foi campeão. Veio a guerra, mas a competição não parou. O Flamengo foi tricampeão em 42, 43 e 44. Também foi campeão nos anos 50, 53, 54 e 55. Aí realmente reuniu grandes jogadores. Esses grandes jogadores eu vou dar no final por posições. Grandes jogadores. É tanto grandes jogadores como o Dida, como o Evaristo, como o Leônidas, como o Domingo da Guia, como os grandes jogadores, que em 1958 a equipe do Flamengo era Garcia, Tomiz e Pavão, Jadir, Dequinha e Jordão, Joel, Moacir, Dida, Henrique e Zagallo. Eu só estou dizendo esse time do Flamengo para você ver que em 1958 o ataque do Flamengo foi escalado pelo Feola para a seleção brasileira. Dizer que o técnico do Flamengo nesse tricampeonato 52, 53, 54, 55 era o grande paraguaio Freitas Solis, grande técnico estrangeiro do Flamengo. Então o Feola pegou Joel, Moacir era reserva de Didi, Joel titular de 58 no lugar de Garrincha, Dida titular no lugar de Pelé e Zagallo. Só ficou de fora desse time o Henrique, que era um grande jogador, artilheiro, terceiro artilheiro do Flamengo de todos os tempos, com 216 gols. Realmente um grande artilheiro, não foi convocado. Muito bem. Só tinha, nessa época, o campeonato carioca, o campeonato carioca, não é? E aí, em 1950, também surgiu o Torneio de São Paulo, grande competição, onde reuniu os 5 melhores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas o Flamengo não foi campeão. Em 1961, aí sim o Flamengo foi campeão em 63 do Campeonato Carioca, foi campeão em 65 do Campeonato Carioca, em 67 foi vice-campeão da Taça Brasil. Quer dizer, nos anos 60 não ganhou. E aí também, nessa época de 60, veio a evolução do futebol. Veio a Taça Brasil equiparada ao Campeonato Brasileiro, veio o Campeonato da Libertadores da América e também veio o Mundial de Clubes Toyota. Eram essas competições e nada, o Flamengo só obteve essas competições que eu acabei de falar. Em 1967, surgiu no Placar, a revista Placar, uma notícia de que surgiu um garoto de 15 anos, 14, que ia ser a redenção do Flamengo. Que ia ser o melhor jogador do Flamengo e também do Brasil.
realmente, mas só faltava uma coisa, que esse jogador precisava pegar musculação, porte físico e também altura. E o Flamengo estava trabalhando para isso, para realmente trazer esse jogador. E isso aconteceu no início do Campeonato Brasileiro propriamente dito, que o Atlético foi campeão, o primeiro campeão. Surgiu na Taça Guanabara, semifinal, Vasco da Gama e Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-0. Os gols foi do grande Ney Oliveira e também do grande Fio Maravilha. O técnico era justamente o grande técnico Freitas Solis, que lançou aos 18 anos o Zico nessa competição, nessa semifinal da Guanabara, aonde ele não foi com a 10, com a 9. E o time era o Birajara, que era goleiro do Bangu, era também o Murilo, grande lateral Murilo, entendeu? O Osto e o Fred. E o Quinteiro, grande lateral esquerdo do Flamengo. O meio era Liminha, Thales e Ney Oliveira. No meio, aí na frente nós tínhamos o Fio Maravilha com a 9, o Zico e na ponta esquerda o Rodrigues, que era do Cruzeiro e era marinheiro, entendeu? Muito bem, foi marinheiro, aliás. Muito bem, surgiu então a aparição do grande jogador, Galinho de Quintino, porque ele morava no subúrbio de Quintino, Bocaiúva, lá no Rio de Janeiro. E ele era oriundo de uma família de jogadores. O Antunes era centroavante do Fluminense, grande centroavante, e um dos maiores jogadores de meio campo do Rio de Janeiro, chamado Edu. Aí o garoto chegou, começou a ganhar algumas competições. Em 72, o Flamengo foi campeão em 72, 74, 78, 79 e 79, um campeonato especial, campeonato carioca especial, tricampeão, né? Então aí começou realmente a todos gostarem do Flamengo. Daí foi que nasceu a grande torcida do rubro-negra, aonde o Flamengo conquistou grandes torcedores com o Zico, entendeu? E aí veio, prestem atenção, aí sim, veio a primeira grande demonstração do Flamengo de que era um time de primeiro patamar. Veio a primeira fase do Flamengo, que ganhou o Atlético Mineiro de 3-2, jogo excelente, um dos maiores jogos, maiores finais de brasileiro. Eu não vou contar aqui o caso, expulsões, Reinaldo 3-2, entendeu? Os gols foi de Nunes e do Zico também. Bom, daí foi para a Libertadores da América, todos sabem, pegou o Cobreloa, ganhou e foi disputar no Japão a Copa Toyota, o Intermundial de Clubes Toyota. E aí foi a sensação, pegou o Liverpool, ganhou de 3, né? Ganhou de 3, 2 gols de Nunes e um de Zico, 3-0, e aí, a grande fase aí realmente consolidou um time que veio para ficar com sua primeira fase. Realmente botou o Zico num grande patamar de jogadores do mundo, um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo. E nos anos 80 conseguiu essa proeza, ganhou o título carioca. Em 91 também ganhou o título carioca. Eu quero dizer a vocês, para vocês terem uma ideia, e conquistando aquelas competições esporadicamente, Campeonato Brasileiro, alguns, entendeu? Os campeonatos que iam aparecendo, tanto que hoje o Flamengo é uma equipe que quase
quase todas as competições, ele pelo menos tem um título. Então, surgiu a grande equipe, para você ver o técnico da grande surgição, do grande fase do Flamengo, que ganhou Libertadores, ganhou lá também o Mundial de Clubes, era um grande jogador, Paulo César Capelliani, e a equipe jogou da seguinte maneira: grandes jogadores do Flamengo, jogou com o grande Raul, que veio do Cruzeiro, Raul, né? O grande Leandro, entendeu? O grande Moser e Marinho. Na esquerda, o grande Júnior. Quase tudo revelação. Andrade, Adílio e Zico. Isso era um meio-campo idolatrado pelos flamenguistas e também pelos brasileiros. Na frente, Tita, Nunes e Lico. Não devemos esquecer, nós que somos daqui do Rio Grande do Norte, que nesse título aí estava um Rio Grandense do Norte, que morou aqui em Caicó, ali em cima de Carneirinho Esportivo. Realmente joguei com ele várias vezes nos Clubes dos 30, fomos campeão 5 vezes do Master do Clube dos 30, chama-se Reinaldo. Beleza, então o Flamengo começou, depois dessa primeira fase, veio ganhando alguns títulos do Campeonato Carioca, 91, né? E ele vai. Quando chegou na década de 2000, o Flamengo já tinha 26 títulos do Campeonato Carioca. O Fluminense tinha 29, Vasco 24 e o Botafogo 19. Aí o Flamengo deu um salto tão grande nesse século, que ele estava com 26 títulos, de 26 foi para 37. Ganhou 11 títulos só nesse século. 11 títulos. Realmente uma grande, com vários jogadores, bons jogadores que surgiram, entendeu? Grandes jogadores que surgiram no Flamengo, que daqui a pouco eu vou enumerar logo quase todos, em posições. Então o Flamengo é esse. Ganhou 11 títulos de 2000 a 2021. Então, veio a segunda fase, entendam, segunda fase, Jorge Jesus, o técnico, grandes jogadores contratados, situação financeira excelente, montou uma equipe imbatível, entendeu? Uma equipe comandada por Arrascaeta, pelo Gabigol, pelo Gerson e por outros grandes jogadores que realmente, isso que é fase, a segunda fase do Flamengo. Ganhou tudo em 2019, ganhou tudo em 2020. A sua segunda fase terminou em 2021. Quando não ganhou mais nada, quando perdeu, ganhou 3 títulos do Campeonato Carioca, ganhou tudo que tinha direito. E quando perdeu seu tetracampeonato carioca, em cima do seu pior rival, que é um calo do seu sapato, que é o Fluminense. Bom, então o Flamengo é isso aí, time vitorioso, então é isso que eu tenho que falar do Flamengo. Hoje, a equipe realmente contratou outro técnico português, para ver se fazia o mesmo que Jorge Jesus fez, mas não conseguiu. Agora, neste momento, mudou de técnico para ver, porque está desfacelado. Não está lá no Campeonato Brasileiro mal, mas está nas outras equipes bem, nas outras competições. Então, falar do Flamengo é falar de um time vitorioso,
Bom, agora eu vou falar do Flamengo de outra forma. Os seus goleadores, os seus maiores goleadores. Nós tivemos os maiores goleadores. O seu maior jogador de todos os tempos, Zico, com 509 gols. O segundo é o Dida, o grande Dida, entendeu? Com 264 gols. Terceiro é o Henrique, com 216. Quarto é o Pirillo, com 204 gols. E quinto é o grande Romário, que na realidade fez muito, né? Não jogou muito tempo no Flamengo, mas fez muitos gols e é o quinto artilheiro de 2016. Já na década, o grande artilheiro é o grande Gabigol, com 116 gols. Ainda falando mais do Flamengo, os melhores jogadores do Flamengo. Dizer que o Flamengo tem todos os títulos internacionais e nacionais. Não é o melhor, não é o que obtém mais títulos, mas em todos os títulos ele tem um ou mais gols, ou mais títulos. Então isso aí que eu posso falar, a referência do Flamengo. E os seus melhores jogadores, alô torcedor do Flamengo, seus melhores jogadores, goleiros. Nós temos goleiros, nós temos o Garcia, que era Paraguai, Uruguai. Temos o grande, o Birajara, que era do Bangu. Temos o grande, tinha o Bruno, Cantarelli, Júlio César, grande Júlio César, o Renato que trocou com o Fluminense por Carlos, do Fluminense, entendeu? Grandes goleiros, na verdade. O grande também, o Bruno já falei que foi um grande goleiro notório, né? O Cantarelli, o Renato. Esses foram os grandes goleiros que teve. Tem um do Atlético que era protestante, agora fugiu da memória, porque é muita coisa para eu me lembrar que eu não leio, vocês estão vendo aí, é tudo na cuca, entendeu? Mas se eu vou me lembrar, estou tentando me lembrar dele. Na zaga nós temos o Murilo, grande Murilo, jogou desde 1950 até 60, na estreia de Zico, grande Murilo, lateral direito, o Leandro, né? O Jorginho, o Jadir, grande Jadir, o Toninho Baiano, entendeu? O Rafinha, esse há pouco tempo, grande lateral direito, muitos laterais direitos bons. Já na zaga, nós temos aí na zaga o Moser, temos o Aldair, o Júnior Baiano, entendeu? Até o Onça da Bahia, que era um jogador mediano, veio para o Flamengo, entendeu? Na lateral esquerda é onde está a riqueza do Flamengo, Tinteiro, que eu já falei, que jogou na estreia de Zico. Tinteiro, o grande Júnior, o grande... Na lateral esquerda, o grande Rodrigo Neto, grande jogador Rodrigo Neto. Também temos aí o jogador que também aqui era Jordão, grandes jogadores. Agora, no meio de campo aí é difícil dizer até. No meio de campo nós temos aí Zico, Zizinho, Leônidas, Ronaldinho Gaúcho, temos o Romário, temos o Pirillo, que é um dos artilheiros, temos o grande Zizinho, já falei, temos o Dequinha, que é de Mossoró, grande jogador, temos o Dida, o Evaristo. É uma infinidade de jogador no meio de campo. Temos o Petkovic, temos o Andrade, o Adílio, temos quem? O Paulo César,
Carpegiani e o Paulo César Caju. Grande jogador. O Mário Sérgio foi cria do Flamengo. Grande jogador do Fluminense, do Vitória da Bahia. Grande ponto esquerdo, um dos maiores pontos esquerda que eu vi jogar. Na frente nós temos o Fio Maravilha. Tem um Germano no meio de campo. Cara que foi vendido para a Juventus, para a Florentina. Casou lá com a embaixatriz, que é irmão de Fio Maravilha. No ataque tem um Fio Maravilha, Tita, Nunes, Reinaldo. Entendeu? Muitos jogadores mesmo, artilheiro, Ademar. Temos o grande Doval, argentino. E temos também o Júlio César, o Guedes, o cara que veio dos Estados Unidos entortar garfo. Ele chamava o Júlio Guedes, que era o maior driblador que já existiu na face da terra. Não era Garrincha não, era Júlio César, cria do Flamengo. Esqueci do meio de campo também. Um grande jogador que tinha no Flamengo, já que eu já falei, eu não ia esquecer, Evaristo. Entendeu? Grandes jogadores de meio de campo. O Flamengo também, muita cria. Trouxe muitos jogadores de lá de sua base. E enumerar aqui é difícil, porque vocês estão vendo como é que eu tô. Estou enumerando de 50 para cá, 40 para cá. Muitos jogadores passaram no Flamengo, de alto nível. Então é isso, falar do Flamengo é fácil, uma grande equipe, está no apogeu agora, está na sua melhor fase possível. Mas lembre-se, primeira fase nos anos 80, segunda fase nos anos 19 para 20. Não esqueça isso, quem está dizendo é seu mestre. O resto, competição para ganhar. Os outros times também têm suas fases, eu vou enumerar. O próximo a eu falar aqui chama-se Clube de Regata do Vasco da Gama. Então é isso aí, vocês vão desculpando, eu quero que vocês ouçam, vejam aí os meus áudios e realmente vocês façam alguma coisa que é para eu me incentivar, né? Por isso é que me leva a eu estar aqui sempre aqui. Tudo bem, próximo é Clube de Regata Vasco da Gama. Alô, vascaíno! Venha saber coisas da sua equipe que talvez você não saiba. Fui!